Olá, enfermeiras e técnicos de enfermagem. Hoje eu vim trazer 3 conceitos que são muito falados no nosso código de ética, muito comentados também na nossa vida acadêmica, quanto na prática hospitalar. Que são 3 possíveis erros que a gente pode cometer durante o exercício profissional, que são os conceitos de negligência, imprudência e imperícia, tá? Também são questões que caem muito em concurso, por isso que eu quis trazer para vocês. Vamos para o primeiro conceito. Eu vou escolher falar sobre a negligência. Bora lá. Quando eu falo de negligência, aquele profissional que vai executar aquele determinado procedimento, ele tem o conhecimento técnico e científico para realizar aquele procedimento, ele é habilitado a fazer aquele procedimento, porém, quando ele vai executar esse procedimento, ele deixa de realizar algo, né? Seja por preguiça, por desleixo, que vai comprometer possivelmente o processo do cuidar e pode trazer até danos para o paciente. Por exemplo, na hora de transportar o paciente no corredor interno do bloco cirúrgico, se ele estiver saindo de uma cirurgia, por exemplo, é recomendado que ele transite com as macas, com as grades elevadas. Quando o técnico de enfermagem, o enfermeiro, não chega a realizar esse ato de levantar as grades, né, dessas macas, enfim, quem estiver responsável por isso está sendo negligente, né? O paciente está vulnerável a uma queda, né? Porque ele está com o nível de consciência alterado pelos efeitos anestésicos. Então, se ele chega a cair, esse paciente, né, desenvolve, sei lá, um trauma crânioencefálico, o profissional que estava fazendo esse transporte também do paciente, ele vai responder por um ato de negligência. Ele sabia, mas ele deixou de fazer. Então, na negligência, há ausência da ação, tá certo? Quando eu falo de imprudência, pronto, outro conceito. A gente está falando aí de um profissional que também tem conhecimento técnico-científico daquele procedimento. Então, ao executar aquele procedimento que ele é de fato habilitado, ele faz, mas faz de uma maneira errada, equivocada, imprudente, né? Ou seja, pode ser por preguiça ou desleixo também, mas vamos dar uma situação. Eu vou fazer a minha desgermação, se eu for fazer vou instrumentar uma cirurgia, por exemplo. O instrumentador sabe que tem que fazer o passo a passo, né, sem contaminar as mãos. Temos que desgermar de 3 a 5 minutos, logo na primeira cirurgia do dia. Se ele chega, né, lá no lavabo e, por acaso, ele não realiza o passo a passo da maneira correta na desgermação das mãos, ele faz a desgermação, mas de uma maneira equivocada, por preguiça, por desleixo, né? Ele faz e ainda contamina a mão. Então, isso é ser imprudente, né? Você sabe como deve ser feito, mas você faz de uma maneira errada, certo? Então, negligência houve a ausência da ação. Na imprudência você faz, mas você faz de uma maneira errada. Quando eu falo de imperícia, agora sim, já é um conceito que eu acho mais fácil de você entender, da gente entender, que é o fato de você não ter habilitação nem técnica e científica para aquele procedimento e faz. Ou seja, fazer algo que não é da sua habilitação. Exemplo. Ou técnico de enfermagem que sutura o paciente, né? Ou enfermeiro que tenta entubar o paciente, ou técnico de enfermagem que faz uma sondagem, né? Que não é atribuição desses profissionais realizar esses determinados procedimentos que eu acabei de citar. Se eles fazem, eles estão sendo imperitos, certo? Então, isso é importante vocês saberem, não somente para o exercício profissional, como também para as provinhas que podem cair futuramente para vocês, como profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiro de uma maneira geral. Essas são as diferenças que a gente pode encontrar lá. Então, nas perguntas de prova, geralmente eles dão um caso lá. Se você vê que o caso ele está falando de um profissional que não tinha conhecimento, ou você sabe que aquele procedimento não é para aquele determinado profissional e ele faz, imperícia. Se você sabe que aquele profissional ele tem habilitação para fazer aquele determinado tipo de procedimento e por um descaso ele deixou de fazer algo que levou o dano do paciente, então, a ausência da ação, você vai levar como negligência. E se ele fez, mas ele fez de uma maneira equivocada, ele está sendo imprudente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da dica. Beijo e até a próxima aulinha de enfermagem, que eu vou trazer aqui algumas orientações para vocês. Até a próxima dica de saúde.